Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Pergunto há quantos anos se discute a pobreza nesta Casa? O próprio conceito foi tomando diferentes contornos ao longo do tempo. A pobreza não é apenas a privação material, mas sim a insuficiência de recursos para satisfazer as necessidades e compromissos num determinado contexto, que é o nosso. Quando falamos em pobreza, não falamos na falta de dinheiro em determinadas ocasiões. Essa é uma experiência individual. A pobreza, como um problema social, afeta todas as dimensões da cultura e sociedade. Mais do que um estado de carência extrema de recursos, refere-se também à privação dos direitos de escolha, dos direitos de cidadania, no que diz respeito à ausência de poder e à ausência de liberdade de escolha, como, por exemplo, ao acesso à saúde e cuidados de saúde, à educação, formação profissional, no acesso à cultura e participação na vida social e política. Neste sentido, a pobreza caracteriza-se por situações de privação múltipla, que, de acordo com o grau de persistência das situações, têm efeitos geracionais prolongados entre os grupos. A perda de autoestima e de identificação pessoal e social marca uma identidade negativa, sendo usual a ruptura de laços sociais e familiares, podendo eventualmente conduzir a comportamentos autodestrutivos como o alcoolismo, a toxicodependência e, em última instância, a situação de sem-abrigo. Os arquipélagos insulares portugueses têm apresentado os níveis mais elevados de risco de pobreza. Apesar de terem um governo próprio e mecanismos de intervenção mais próximos e, por isso, supostamente mais adequados. No entanto, há fatores estruturais que levam muito tempo a ajustar e a própria condição de insularidade é, por si só, um fator pouco abonatório. A formação técnica e humana é a base e o motor do desenvolvimento pessoal. A falta deste valor tem consequências graves que podem desencadear a exclusão social, num contexto em que a educação e a formação são valorizadas. Uma estratégia de combate à pobreza deve pressupor uma forte intervenção do sistema educativo e é necessário, no meu entender, rever o modelo vigente na região e adequá-lo para a mitigação das assimetrias sociais, pois o modelo está mais focado no mérito de alguns alunos do que no sucesso daqueles que constituem o grupo mais vulnerável, optando-se por dar assistência financeira. A questão, na verdade, não pode ficar confinada à realidade insular, nem pode ser discutida sem ter em consideração as causas da pobreza, a forma e os meios de a combater. Daí a necessidade de haver uma estratégia concertada e global que envolva diversos setores da sociedade. O PCP propõe que a Madeira tenha uma estratégia regional para a erradicação da pobreza. Sendo certo que erradicar a pobreza é um ideal difícil de obter, pelo menos uma estratégia de combate à pobreza e exclusão já deveria ter sido estabelecida há muito tempo. Mas primeiro era necessário que se reconhecesse o problema, coisa que durante muitos anos se negou. Depois era necessário um diagnóstico profundo, tal como este projeto preconiza, para que fossem tomadas medidas concretas e adequadas à realidade. Quais são as verdadeiras causas da pobreza na Madeira, uma região que apresenta resultados económicos aparentemente positivos? Porque cresce o número de pessoas sem abrigo na região. O que leva tantas famílias a recorrer aos apoios sociais e às instituições de solidariedade social quando os níveis de desemprego são relativamente baixos. O Governo Regional, em 2019, anunciou que a Madeira iria ter uma estratégia regional contra a pobreza, estabelecendo um acordo com a Rede Europeia Anti-Pobreza em Portugal. É desejável que todos os parceiros da economia social sejam envolvidos desde o diagnóstico, passando pela definição da estratégia e a sua aplicação. Até agora, e desde o anúncio da criação da estratégia, 11 de julho de 2019, nenhuma instituição foi consultada. Mais vale tarde do que nunca. Lembro que os Açores implementaram, a partir de 2018, a sua estratégia e os planos de ação com vigência de 2 anos, criando polos locais de desenvolvimento e coesão social que identificam as potencialidades dos territórios. A Madeira definirá o que melhor se adequar à sua realidade, naturalmente, e com certeza contribuiremos, se nos permitirem, e acompanharemos a implementação da estratégia de combate à pobreza na região. Por isso, o PS acompanha a proposta do PCP,
capacitar e empoderar a comunidade é alternativa à caridade e à mão estendida por um emprego, por comida, por uma consulta, por ser reconhecido como pessoa de valor. Muito obrigada.